Bom, então quem vai fazer agora essa próxima palestra é o Stefan Ham. Ele é fundador da IntelliPost e ele vai falar aí sobre tecnologia blockchain, né, 23 casos reais de aplicação na logística brasileira, né, Stefan? Então, bom, nós já estamos vendo aqui a tua tela e você pode Perfeito, iniciar aí. perfeito. Eu vou ver se consigo ligar o vídeo também. Ótimo. Está funcionando? Tá tudo funcionando, Stefan. Ótimo, perfeito. Obrigado, viu? Então, bom dia a todo mundo. Eu sou o Stefan e da IntelliPost, fundador da IntelliPost. E obrigado por me receberem aqui. Estou ainda tentando ver como... Agora sim. Perfeito. Então, só uns 5 palavras para mim, de onde eu cheguei aqui no Brasil, para poder falar sobre logística e blockchain. Né? Eu não sou brasileiro, eu sou alemão, mas faz uns 5, 6 anos que eu estou no Brasil. Ah, e primeiramente, eu era diretor de operações de 2 e-commerces, primeiramente na TUI e na Evino, que eram 2 e-commerces que receberam investimento de um fundo alemão onde eu trabalhava. E quando eu cheguei no Brasil e entrei nessas 2 empresas, eu percebi que logística no Brasil é um mercado muito grande, né, muito desafiador, e um pouco diferente dos mercados da Alemanha, com alguns desafios que eu não conhecia, né? Principalmente na parte de tecnologia, na parte de integrações. E quando eu percebi isso, eu voltei para o fundo e a gente investiu em uma transportadora para tentar entrar no mercado de logística do outro lado, né? Ou seja, não do lado do embarcador, mas sim do lado da transportadora. E aí a gente investiu em uma transportadora fracionada, que atuava no e-commerce também, que tinha bastante foco no e-commerce também, e isso foi uma experiência muito bacana, né? Porque a gente conseguiu operar vários CDs, uma rede relativamente grande de parceiros e bases, e foi legal para entender um pouco mais sobre a logística do outro lado, né, da operação mesmo. E essa experiência me levou a depois criar a IntelliPost como solução de tecnologia entre embarcador e transportadora. E hoje nós somos mais ou menos uma empresa de 70 pessoas em São Paulo, recebemos um investimento e nós criamos um TMS Cloud para logística fracionada, e o nosso forte é o mercado de e-commerce, né, que é um mercado bem carente de tecnologia, é um mercado que precisa se inovar sempre e que está procurando umas novas soluções, e temos alguns clientes interessantes junto com as transportadoras principais do mercado. Bom, eu queria falar só um pouco sobre isso, porque eu vou falar hoje sobre blockchain, né? E como nós experimentamos a blockchain já no Brasil, e quais são os 23 casos que a gente identificou dentro desse processo. E isso não é algo que a gente descobriu, que a gente trabalhou ontem, né? Na verdade, começou em 2016, junto com a IBM, né? Que hoje em dia deve ser um dos líderes globais e mundiais de blockchain. E a gente venceu uma competição deles, que se chama Smart Camp, onde eles pegam umas empresas menores e avaliam
o potencial de novas tecnologias dentro dessas empresas. E a Intellipost ganhou essa competição, principalmente porque blockchain e logística combina muito bem, né? A gente conseguiu mostrar nessa competição que realmente é algo interessante. Aí, logo depois, a gente fez um hackathon na empresa, junto com a IBM, para explorar dois casos com a mão na massa, né? E aí dá para ver aqui um foto, né, da apresentação final desse hackathon, né? Para quem não sabe, um hackathon é um evento geralmente no fim de semana de 20 a 50 pessoas que se juntam para explorar uma nova tecnologia, um novo assunto, e sem saber muito sobre o assunto, na verdade, entra durante uns 2 dias, 3 dias intensivos na tecnologia e cria algo do zero, né? Ou seja, programação, desenho de arquitetura, desenho de solução e, ao final, é uma apresentação em frente de todo mundo, né? E nesses 2 dias, a gente conseguiu criar um sistema que a gente chama IntelliChain, né? É algo simples, básico, né? Mas dá para ver que é algo real, né? Entre embarcador, transportador, onde a gente queria mostrar como o pagamento do frete ou a reconciliação do frete poderia ser no futuro, né? Ou seja, a transportadora colocando o pedido aqui e depois o sistema fazendo essa reconciliação junto com o embarcador automaticamente, né? E gerando a fatura automaticamente. Eu vou entrar depois em mais detalhe neste exemplo exato aqui, mas eu só queria trazer aqui para vocês essa visão que acho que é importante mostrar que não é algo abstrato, é algo realmente real e concreto que a gente programou durante esses dias, né? E isso foi em 2017, né? Mais ou menos um ano atrás. O que a gente entendeu foi que blockchain não é algo simples a entender, né? E não é algo muito concreto assim no primeiro momento. E aí, por causa disso, eu escrevi um artigo aqui no mundo logístico. A gente também fez, junto com a Abralog, um evento sobre a blockchain, né? Ou seja, explicando do que se trata, junto com dois parceiros na IBM e a Smart Chains. E tudo isso, acho que nos fez entrar ainda mais no assunto, explorar exatamente o que a gente pode fazer com blockchain no Brasil, né? Então, essa introdução eu queria levar para esse próximo ponto, né? Fazendo um pouco um passo atrás, o que é blockchain primeiramente, né? E depois quais são os casos de uso aqui no Brasil, bem concretamente falando, tá? Então, o que é blockchain, né? Na verdade, a blockchain é nada mais do que um certo tipo de banco de dados, vamos dizer assim, né? E nos sistemas tradicionais aqui na esquerda, né, nós temos vários participantes, né, de uma organização ou de uma rede que trabalham em cima de um banco de dados central, né, que pode ser na mesma empresa, pode ser entre várias empresas, mas isso é o sistema tradicional, né, onde a gravação dos dados é centralizada em uma instituição. Já no blockchain, isso é diferente, né? Porque todo participante
né, da rede tem a sua própria cópia dos dados, né? Aqui no sistema central, se tiver algum problema com esse sistema central aqui, nenhum dos participantes consegue trabalhar, né? Aqui, na blockchain, cada um dos participantes tem a sua própria cópia dos dados, tem a sua própria administração, né? E consegue operar independente dos outros participantes, né? Ou seja, se algum parceiro cai fora ou tem algum problema técnico, alguma coisa assim, a rede ainda continua a funcionar, né? E isso é bem interessante, porque esse setup traz alguns benefícios principais, né? Primeiro, né? É distribuído, tá? Existem cópias em todos os participantes da rede e, na verdade, quanto mais cópias, né? Quanto mais participantes, mais seguro também fica a rede, mais confiável, né? Que os dados são consistentes e não forem alterados, né? Eu vou voltar rapidinho aqui, só para ilustrar esse ponto, né? Ao final, no sistema tradicional, se alguém mexe aqui nesses dados, né, centrais e consegue manipular um certo dado, ninguém vai perceber, né? Porque todo mundo confia nessa instituição central. Aqui no blockchain é muito difícil, ou quase impossível, mexer com os dados, né? Porque todo mundo tem a sua própria cópia, né? E mesmo se essa pessoa aqui conseguisse mexer ou manipular esses dados aqui localmente, os outros participantes recusariam essa manipulação, né? E não teria nenhum efeito para a integridade da rede, né? Isso é o grande benefício do blockchain, que traz benefícios de segurança, né? E usando criptografia forte, né? Em todos os pontos da blockchain, tá? Então, é compartilhado, quanto mais participantes, mais valor gera o blockchain, né? É igual uma rede de telefonia, né? Ou seja, se você tem um fone, você mesmo tem zero valor, né? Essa rede de telefonia. Mas se você tiver com um fone na mão de todos os seus amigos, ou todas as suas empresas, né, parceiros, com a mesma rede de telefonia, aí a rede ganha mais valor, porque você consegue falar com todo mundo via este meio de comunicação. E a mesma coisa na blockchain, né? Se você, agora eu vou voltar novamente, né? Se você estiver aqui sozinho com uma rede de blockchain em casa, não vale nada, porque você não consegue transmitir esses dados ou operar com nenhuma outra empresa com esses dados, né? Mas quando você tiver com todas as suas empresas, com toda a sua rede de abastecimento, ou toda a sua cadeia de valor, né, em cima da mesma rede de blockchain, aí você tem um sistema de extremo valor para o seu negócio e, na verdade, para todos os outros negócios também, né? Ou seja, quanto mais empresas participando, mais valor gera para todo mundo, né? E acho que o sistema o contexto da Embraer é um contexto muito interessante, né? Que a gente ouviu isso na palestra anterior, né? Um contexto muito interessante para colocar uma blockchain na prática, né? Bom, e ao final, como último ponto aqui o blockchain é nada mais do que um banco de dados, né? Só que é um banco de dados que só permite, né, a inserção de dados. Ou seja, fisicamente falando, ninguém consegue entrar no blockchain e alterar dados, né?
você consegue apenas inserir novos dados, né? E isso, enfim, aí sempre tem a dúvida, e aí o que acontece se eu preciso alterar algum dado, né? Porque isso acontece, né, no nosso dia a dia, que alguém informa um endereço errado, uma nota fiscal errada, aí não tem problema, né? Porque você consegue só inserir uma segunda informação falando, olha, essa primeira informação, esse primeiro endereço que eu inseri foi errado. É isso aqui agora é o endereço certo, né? Ou seja, fazendo isso, você não apaga a primeira informação, você insere a nova informação. Existe uma auditoria de um log de mudanças também, né? Então já é tudo bastante rastreável, auditável e por causa disso, né, o benefício da blockchain é realmente a segurança que ela traz na integridade das informações. Tá certo? Bom, um, e agora, tudo bem, a gente sabe os benefícios, né, o que é mais ou menos, mas quais são os casos de uso, né, e como a gente consegue identificar os casos de uso principais para um blockchain. E isso é algo que não é fácil, né, porque a maioria dos casos de uso de hoje são situações que hoje já são resolvidas pelos sistemas tradicionais. Ou seja, eu vou voltar aqui novamente, né? O blockchain, na maioria das situações, não é um sistema que vai resolver um problema novo. Principalmente não na logística, né? Onde a gente sabe que existem vários desafios e cada um dos desafios já tem uma certa solução, né? Mas a solução está neste esquema aqui de uma solução centralizador, né? Ou seja, a maioria dos casos de uso que também eu vou apresentar mais tarde, vocês vão falar, mas beleza, hoje eu tenho um RP, um TMS, hoje eu tenho uma solução para isso. Mas o blockchain se propõe para solucionar isso melhor, tá? E de uma forma mais integrada com a rede, cadeia de valores e com todas as outras empresas e de uma forma mais automatizada. Tá? Então, eu vou voltar aqui. Então, quais são os casos de uso que são adequados, né, para uma solução de gestão de blockchain? Então, primeiro, qualquer processo, qualquer troca de informação que envolve várias empresas é um processo que é interessante para um blockchain, né? Quando um processo envolve uma empresa só, é muito mais fácil ter um sistema centralizador, né, que tem um sistema um departamento de TI centralizado que é responsável para essa informação, né, que administra os sistemas. Aí o blockchain acaba muito bem. Mas quando tem várias empresas colaborando entre si, né, e essas empresas precisam compartilhar informações, que é um caso clássico da logística, né, aí a blockchain funciona muito bem, tá? Porque é uma eficiência muito melhor, né, de integração dos dados entre todo mundo, né? É uma sincronização automática, né, entre todas as empresas da mesma rede, né? E hoje em dia existe EDI, né, para fazer isso. Só que EDI funciona bem? Eu acho que não, né? Eu vou ter um slide depois para ilustrar isso um pouco, tá? Mas enfim, então, o primeiro caso de uso o primeiro processo que funciona bem é quando as empresas compartilham dados entre si, tá? Aí, segundo, é
um detalhe desse compartilhamento de dados, né? Porque se existe um processo onde uma primeira empresa cria uma informação, né? E depois as outras empresas só consomem essa informação, aí funciona a blockchain, mas ainda não é o caso ideal. O caso ideal é quando a primeira empresa cria alguma informação e depois as outras empresas são não só consumidores dessa informação, mas também agregam alguma outra informação em cima desse dado inicial. Aí a blockchain funciona muito bem, né? E a logística também é um caso legal nisso, né? Porque, por exemplo, a primeira empresa cria uma nota fiscal, né? Um embarque de uma certa carga, e depois as transportadoras agregam os status de rastreamento, talvez os comprovantes de entrega dentro dessa rede de blockchain. Tá? Então, isso é interessante porque aumenta a velocidade da informação entre todo mundo da rede. Tá? O terceiro ponto aqui, que identifica um processo interessante de blockchain, é quando é necessário verificar as transações entre si. Né? O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que quando um embarcador manda, né, uma carga para uma transportadora, né, junto com uma nota fiscal eletrônica, né, a transportadora ela precisa verificar, né, se os dados da nota fiscal estão válidos, estão certos. Né? Hoje a transportadora faz isso via uma verificação na Serfaz, né, para emitir o CTE depois. Mas não sempre precisa fazer tudo isso, né? A transportadora poderia verificar a integridade dessas informações dentro de uma outra rede, né? Dentro de uma rede de blockchain, para verificar, né, se a nota fiscal tem todos os dados válidos, se os dados são consistentes, se essa nota fiscal já foi usada ou não foi usada dentro da rede. Ou seja, a transportadora pode validar isso, né, em um outro nível e validar essa transação para a rede inteira. Né? E uma vez que é validada desse participante, a rede inteira consegue confiar nessa validação. Né? Isso é para reduzir fraude. E como último ponto aqui, quando existem intermediários, né, que podem ser removidos, aí a blockchain também funciona, né, porque muitos intermediários fazem exatamente o papel que o blockchain propõe-se a fazer, né, de verificar uma transação, de integrar vários pontos, né, várias empresas com dados, né, e isso, ao final, cria a possibilidade de criar novos modelos de negócio. Tá? Bom, e eu vou pular esse slide. E aí, a visão do futuro, para mim, falando, é que nos anos 80, né, a gente usava na logística bastante o fone e fax para se comunicar. Né? Nos anos 2000, começou a ser usado o famoso EDI, né? A troca de arquivos entre as empresas. Né? Hoje em dia, deveria ser uma integração via API, Web Service na cloud. Né? Infelizmente, a gente vê que isso não é muito realidade. Tá? Como aqui na Telepost a gente faz muitas integrações entre muitas embarcadoras e transportadoras, a gente percebe que a maioria das nossas transações, infelizmente, ainda está nesse nível de troca de dados. Tá? Ou seja, a gente não avançou nisso. No futuro, eu acho que o blockchain consegue substituir, né, o EDI, ou as integrações de web services, para ser a forma mais eficiente
e mais seguro, né, de transmissão de dados entre as empresas na logística. Né? E é o que eu estou defendendo, assim, o que eu acredito, e acho que eu queria mostrar para vocês um pouco hoje porque eu acho que isso vai acontecer. Tá? E se a gente for falando só rapidamente um pouco, né, porque a gente falou agora de IBM, Oracle, tem vários projetos open source e tal, né, como a tecnologia está dividida. Né, e igual hoje, né, quando a gente fala de um sistema tradicional, a gente tem, né, os servidores, aí tem Windows, Linux, tem várias empresas que fornecem a Amazon, né, por exemplo, ou a outra Cloud, eles têm sistemas de nuvens, né, de cloud que eles oferecem, e mais ou menos a mesma coisa existe no ramo de blockchain, né, onde nós temos um nível de infraestrutura aqui embaixo, tem várias empresas grandes que estão oferecendo esse serviço, né, a IBM, Oracle, né, a Amazon, Google, a SAP também devem sair com ofertas, né, neste nível. E depois tem o nível do sistema operacional da blockchain. Tem vários projetos open source aqui. O Hyperledger e o Corda são os dois principais que a gente viu que funcionam. O Corda é mais para o mercado financeiro e o Hyperledger é o que a gente usava nos nossos testes na logística, que também é open source, né? E aqui em cima desses projetos, né, open source, nós estamos construindo a blockchain da logística fracionada, né? Que é exatamente a aplicação, né? Ou a inteligência da blockchain. Tá? Bom, agora vamos falar bem concretamente dos use cases. Tá? E para isso, eu queria trazer o ecossistema de transportes, né? Onde acho que todo mundo deve conhecer isso, né? Esse ecossistema. Nós temos aqui o embarcador, né? Do lado esquerdo, que precisa enviar uma certa carga para um destinatário. Né? Muitas vezes esse embarcador não faz a venda dessa entrega porque tem um certo canal de vendas que efetua a venda, que pode ser um vendedor externo, pode ser um marketplace, pode ser qualquer outra empresa. E muitas vezes o próprio embarcador, ele não tem a operação ele mesmo, ele usa um operador logístico, né, para fazer essa operação, para manter o estoque e para embarcar o pedido para o destinatário. Né? E geralmente a carga entra, né, na mão de uma transportadora, que a gente sabe que o Brasil é grande, então muitas vezes essa transportadora redespacha, né, a carga para uma segunda transportadora que na ponta, lá na entrega, usa um motorista muitas vezes autônomo para fazer a entrega aqui no destinatário. Né? E o que todos esses participantes, né, têm em comum é que todos eles querem saber mais sobre essa entrega. Todos eles ou precisam informar, ou agregar alguma informação dessa entrega, ou precisam consumir alguma informação. Né? O canal de vendas, ele faz a venda, depois ele agrega esse valor para o embarcador emitir a nota fiscal, para o operador logístico, né, chamar a transportadora para fazer a coleta, né, e depois a transportadora para fazer o CTE, informar os dados de entrega e coletar o comprovante de entrega. E durante o tempo todo o destinatário também quer ser informado sobre o andamento desse processo inteiro. Tá?
Mas não só tem esses participantes, tem esses participantes em cima aqui também, né? Que por exemplo, o banco. Né? Muitas vezes, principalmente na indústria e na distribuição, um, existe um acordo entre o destinatário e o embarcador que o destinatário vai pagar para o embarcador apenas depois de 120 dias, né, por exemplo. E aí, neste meio termo, um banco faz um adiantamento dos recebíveis, né, dessa receita para o embarcador. Mas o banco só faz isso quando ele tem certeza que a mercadoria foi entregue. Ou seja, o banco também quer saber se foi entregue ou não foi entregue aquela mercadoria. Né? Um, e a mesma coisa com seguradora, corretora, a gestora de risco. Né? Todos eles querem consumir as mesmas informações da entrega. Tá? E, e aí a gente entrou, né? Eu vou até entrar um pouco nesse case aqui, porque o que dá para ver, se a gente construísse, né, uma blockchain aqui, né, no meio de todo mundo aqui, né, que coleta e recebe e agrega as informações dessa entrega, todos os participantes poderiam entrar e coletar e consumir as informações da mesma rede e agregar os dados deles na mesma rede. Né? Obviamente, com o sistema de autenticação, com o devido permissionamento dos dados, né? Ou seja, que nem todo mundo tem acesso para tudo, né? Mas todo mundo consegue acessar aquela informação que é interessante para ele operar da mesma rede. Né? Acho que isso em grandes termos, isso é a ideia do blockchain na logística fracionária. Tá? E aí eu vou botar. E aí é o que a gente fez, né? A gente sentou para ver como a gente consegue usar isso hoje no transporte no Brasil, né? Ou seja, bem concretamente. Né? Nós estamos falando aqui de um case lá na China que usou blockchain para rastrear animais. Isso é muito longe da nossa realidade no Brasil, não. Aqui eu queria compartilhar com vocês alguns casos realmente que a gente que pode usar no Brasil hoje já. Né? E a gente dividiu isso em 5 pilares. Tá? A contratação do transporte, né? Depois a execução do mesmo, a parte financeira, né, da transação, depois descendo para o nível dos veículos, né? E ao final analisando todos os processos anteriores. Né? E eu vou entrar rapidamente em cada um deles, tá? E depois trazer uns 3, 4 cases mais em detalhe. Tá? Então, na contratação do transporte, hoje existe um processo que é um bid, né? Onde os grandes embarcadoras, uma vez por ano, lançam um bid grande para otimizar a malha de transporte deles novamente. Né? Esse bid hoje é um processo bastante intransparente, né? Porque a transportadora, o embarcador, ele fala, olha, eu tenho essa malha, e ela chama as transportadoras para fazer um bid, né? E para propor uma solução para esse desafio. Hoje, usando uma blockchain, esse bid poderia ser 100% online, né? A transportadora, o embarcador poderia carregar os cenários, né, de transporte dela e a transportadora ou as transportadoras agregam exatamente o custo e o nível de serviço que ela propõe dentro dessa blockchain. Uma vez gravado o bid, né, o contrato dessa transportadora é gravado. Né? A gente sabe que ele não pode ser mais alterado depois. Né? Ou seja,
fica facilmente auditável e rastreável o bid de todo mundo, né? E na seleção do vencedor, essa informação do bid pode ser usado depois na execução, né? E depois na parte financeira também, né? Para falar, olha, transportador, você colocou isso no seu bid, eu não consigo mais alterar, você não consegue mais alterar, então vamos gerar agora a nossa fatura em cima disso que você informou, né? Não precisa mais da KPMG, da Ernst Young, né, para auditar e para ver se está certo ou não está certo, não, porque está lá, você colocou e não é mudável, não é alterável. Tá? Ou seja, isso é o bit das transportadoras. A mesma coisa funciona para uma cotação spot também. Né? Quando os embarcadores, né, têm uma carga muito grande, muito fora do comum do perfil dela, eles lançam essa cotação spot e funciona do mesmo jeito. Né? Só que é um pouco mais transicional, um pouco mais rápido na velocidade no dia a dia. Mas também funciona para um contrato recorrente, né? De transporte. Funciona também para uma alocação de capacidade, né? Ou seja, o que acontece hoje, né? Um grande embarcador com bastante volume, ele tem várias transportadoras dedicadas, né? Uma frota dedicada e alguma capacidade mais variável, né? Com transportadoras terceirizadas. Né? Hoje, em muitos casos, as transportes terceirizadas ou não têm uma visibilidade muito transparente da capacidade disponível delas, né? Ou eles não conseguem transmitir isso. Né? Com o blockchain e as transportadoras rodando em cima desse blockchain, elas poderiam informar em um lugar único, né, qual é a capacidade deles naquele momento. Né? E a capacidade seria também confiável, né, entre todos os embarcadores que essa transportadora trabalha. Né? Ou seja, seria até para o embarcador algo também confiável, né? Para poder alocar uma certa carga para uma transportadora ou para uma outra, né? Porque ele consegue confiar que realmente existe essa capacidade e essa transportadora realmente consegue entregar aquela carga que ela queria. Bom, e também na contratação e verificação dos motoristas hoje, né, o blockchain poderia agregar um valor, né, porque hoje um motorista, né, ele trabalha durante um certo tempo, né, para uma certa transportadora ou embarcador, depois muitas vezes troca, né, a transportadora, né, a empresa para que ele trabalha. E o histórico, né, deste motorista muitas vezes não é rastreável, né? Ou seja, se teve bastante roubo, se teve bastante extravio, né, com aquele motorista, e o blockchain poderia ser meio que um currículo, né, daquele motorista que seria confiável seria confiável para as transportadoras no momento de contratação daquele motorista. Tá? Então, isso é o primeiro pilar. O segundo pilar aqui é a execução. Né? Continua um pouco do que eu estava falando aqui na contratação. Né? Na execução, a gente fala bastante do EDI, né? Da transmissão de dados. Isso aqui é um caso clássico de blockchain. Né? Tem várias empresas que estão transmitindo a mesma informação entre si. Né? Ou seja, a transportadora lá na ponta faz uma entrega via EDI, manda para a transportadora da primeira milha. Essa transportadora processa a informação, manda via EDI
para o embarcador, né? Isso muitas vezes demora dias, né? 72 horas, né? 3, 4, 5 dias, né? Para chegar, para essa informação chegar de volta lá no embarcador. Com a blockchain, isso pode ser quase instantâneo, né? Porque é uma rede que se autossincroniza. A mesma coisa com o segundo ponto aqui, que é o comprovante de entrega, né? Ou seja, hoje, o motorista lá na ponta, ele entrega a nota fiscal, o destinatário assina o canhoto e o motorista devolve esse canhoto para a transportadora devolve para a primeira transportadora que devolve para o embarcador, né? Isso é um processo que demora, às vezes, meses e às vezes não chega, né? Eu sou um grande defensor do comprovante digital, né? Ou seja, o motorista poderia tirar uma foto do canhoto, coletar a assinatura manualmente no celular, né? E agrega isso na blockchain. Sobe isso na rede da blockchain para ficar automaticamente disponível para todo mundo quem quiser, né? Para o embarcador, para saber que foi entregue, para o banco, para adiantar o recebível, para a gestora de risco, para ver que, né, ela pode deixar de rastrear aquela carga, enfim, né? Todos os participantes que têm interesse nessa informação, né? Tem um outro assunto, né, de se o comprovante digital é válido ou não, mas isso é outro assunto, mas eu acho que o blockchain conseguiria ajudar muito nessa questão, né? Tem o rastreamento mais físico também, né, da localização do motorista, do veículo, né? Isso envolve um buzzword assim, bem grande que chama IoT, né, que é Internet of Things, né? Ou seja, conectando o rastreador físico do veículo com a blockchain, né? Ou seja, sem alguma interação humana para rastrear aquele veículo, né? E aí realmente introduzindo um caminho 100% confiável ou auditável por qualquer um, né? Eu acho que funcionaria muito bem. Os fotos e boletim de ocorrência também poderiam ser agregados na blockchain, né? Em caso de roubo, né, por exemplo, para que a corretora e a seguradora consigam processar o roubo, o caso, muito mais rápido, né? Toda a etapa de coleção de dados seria automatizada e isso aumentaria a velocidade de pagamento, né? De ressarcimento para as transportadoras e depois para os embarcadores também, né? Bom, as etiquetas e pallets, né, com RFID poderiam ser agregados, né, também no blockchain, e aí criando realmente uma cadeia 100% rastreável, né? Ou seja, imaginem que o embarcador, dentro do CD dele, coloca no pallet ou na etiqueta uma etiqueta RFID, né? E agrega isso na blockchain. Depois, vai para a transportadora recebe esse pallet, escaneia o RFID, conecta essa pallet junto com o rastreador físico do veículo e faz a entrega. A carga é 100% rastreada, não tem mais desvio, né? Não tem mais a perda de informação desta carga, né? Eu acho que isso é o futuro, né? RFID é um pouco caro ainda, mas com uso maior com certeza vai baixar esse custo e eu acho que a maior transportadora do Brasil, né, os Correios, eles estão com um projeto muito grande nesse sentido e acho que com eles entrando mais nessa tecnologia vai baixar bastante esse custo. Bom, e existe também um potencial de compartilhamento, né, de capacidade entre as transportadoras, né? Se as transportadoras fossem na mesma blockchain, elas poderiam compartilhar capacidade ociosa, né,
na transferência, né, para um lugar um pouco mais distante, né, e reduzir o custo de entrega, né, para todo mundo. Bom, acho que eu preciso andar um pouco mais rápido por, por questão de tempo. Enfim, então o terceiro pilar aqui é o pilar financeiro, né? Seria uma centralização dos dados, né? De todos os dados, né? Da nota fiscal, do CTE, e aí com isso a emissão, o pagamento do frete seria muito mais rápido, né? Porque não existe mais essa etapa de foi entregue, não foi entregue o pedido, né? Foi roubado, não foi roubado, né? Porque é na mesma base. Todo mundo trabalha em cima da mesma base, né? Não existem mais essas conversas, né, entre embarcadora e transportadora né, onde um manda uma lista de Excel dos últimos 2.000 notas fiscais e depois a transportadora critica todas essas, fala, essas aqui eu entreguei, esse aqui não, esse aqui eu não sei, não fui eu quem entreguei. Não existe mais, né? Porque está na mesma base. Né? E a discussão é muito mais muito mais sobre quando a gente vai pagar e quando a gente consegue fazer novo negócio novamente. Né? Não é mais tanto sobre a crítica das informações, que hoje é a maioria do custo administrativo do transporte. Tá? Automação de seguro, né? Ou seja, existe algum roubo, toda a parte da execução, da coleção de dados, tudo com seguro pode ser muito mais automatizado do que está hoje. Né? O adiantamento dos recebíveis seria algo, né, como eu falei, né, mais automatizado entre banco e embarcador ou transportador. E existem, né, dois casos aqui onde uma blockchain poderia gerar uma certa criptomoeda. Né? E eu fujo um pouco dessa palavra, né, de Bitcoin ou outras criptomoedas que existem, porque eu não sei se isso é algo que realmente é sustentável, né, na economia. Mas o blockchain, né? O blockchain que é atrás das criptomoedas é algo que de extremo valor, né? Mas, obviamente, tendo uma blockchain funcionando, uma aplicação, uma possibilidade é criar uma certa criptomoeda, uma moeda virtual de remuneração entre as partes, né? Ou seja, uma vez, né, que a gente sabe aqui da contratação, né, qual é o contrato que foi fechado, uma vez que a gente sabe dentro da execução, né, que quais são os pedidos que foram entregues, né, a gente sabe exatamente o que deveria ser o pagamento da fatura entre embarcador e transportador. Então, sabendo disso, seria muito mais fácil também usar alguma moeda dentro da mesma plataforma para remunerar as partes. Né? E isso é o caso de uso de uma criptomoeda aqui na blockchain da logística. Né? E isso tem dois níveis. Né? O embarcador pode pagar a transportadora, né, via uma criptomoeda e depois, no mesmo segundo, né, a transportadora poderia remunerar os motoristas também nesse sentido. Tá? É um pouco mais distante esse caso de uso, mas por questões, né, regulatórios e legais até, né? Mas é algo que seria uma consequência lógica, né, de uma blockchain funcionando. Bom, no mundo dos veículos, né, descendo um pouco o nível,
tem um caso de uso na garantia, né, dos partes, né, se o fornecedor dos pneus ou das partes dos veículos consegue criar as partes dentro de uma blockchain, aí é facilmente rastreável, né? Garantia de todas as partes, né? A transportadora consegue mostrar, por exemplo, para as seguradoras, né, que ela tem que todos os pneus estão dentro da garantia, estão com a qualidade boa, né? Isso seria muito mais fácil para a seguradora também validar, né? Auditar a segurança, né, de todas as partes. Comprovante de manutenção, né? É a mesma coisa. Poderia ser, isso é um caso de uso até legal, né, de sustentabilidade, né, tá cada vez mais interessante, né, para as transportadoras e para os embarcadores, de gravar e depois monitorar e mostrar para todo mundo, né, qual é a emissão real de CO2, né, e isso hoje, enfim, é feito já, né? Só que ninguém consegue auditar realmente se aquilo é verdade ou não, né? E com uma blockchain, isso seria muito mais fácil a auditar, né? Porque um veículo poderia ter o rastreador GPS, exatamente qual é a emissão CO2 deste veículo, sem intervenção ou sem cálculo humano no processo inteiro, né? E isso seria algo confiável para colocar num relatório de sustentabilidade para mostrar para o mercado o que o pessoal está fazendo, né? Então, eu vejo bastante potencial aqui, né? E também, né, IoT envolvido aqui. Comprovante de uma cadeia fria, né? Ou seja, hoje, quando um fornecedor envia uma carga perecível para um supermercado, quando chega no supermercado, a transportadora fala, olha, eu juro que teve uma cadeia fria inteira entre o fornecedor e agora você, o supermercado, né? Só que não é muito auditável, né? Não até funciona, tem tecnologias, né, que fazem isso, mas seria muito mais fácil se isso fosse automático, né? Né, com um sensor dentro do veículo que agrega essa informação na blockchain e depois todos os participantes da cadeia conseguem verificar realmente se isso aquilo é verdade, né? E prevenção, né, prevenção de fraude, né, também é um assunto grande, né? E se a gente for aqui para análise de todos os outros pontos, o log de trabalho do motorista, né? A jornada do motorista, né? Quantas horas que ele trabalhou, se ele fez uma pausa ou não, tudo isso pode ser agregado, né, num nível mais macro, né? Depois até compartilhados entre as transportadoras, entre transportadora e embarcador, né? Isso pode entrar numa avaliação também de todo mundo, né? Um pouco, talvez um sistema Uber, né? De avaliação do serviço, né? Prestado. Bom, eu queria até entrar em mais detalhe em alguns casos, mas olhando o tempo, acho que não vai ser possível, infelizmente. Mas eu queria finalizar um pouco a minha palestra aqui, avisando que, voltando para esse desenho, né, do mercado, a blockchain é um banco de dados compartilhado entre todos os
participantes da rede que têm acesso aos dados que eles precisam saber e conseguem agregar os dados que eles geram. E isso traz um enorme valor para todo mundo, né? Para esses, pelo menos esses 23 casos de uso que eu mostrei, né? E o que nós, enfim, o que nós temos, né, hoje em dia é uns benefícios bem claros para esses 4 ou mais stakeholders dentro da logística, né? O legal é que a grande parte da padronização da informação já existe, né? Porque são os documentos fiscais, né? Nota fiscal eletrônica, CPE, manifesto, que entra nesta blockchain, né? E aí é só começar, né? Começar a fazer. E nós, na Telepost, nós estamos fazendo esse primeiro passo junto com a Abralog, né? Que é a Associação de Logística, né? E a Oracle. E no dia 23 de julho nós vamos fazer um grande evento de blockchain ou logística, onde a gente vai entrar em muito mais detalhe sobre um caso bem específico de rastreamento de cargas, que acho que vai ser bem legal para quem quiser participar. É um evento aberto para todo mundo. A gente vai compartilhar também, junto com a Mundo Logística, compartilhar esse evento depois. Tá? Então, obrigado pela atenção. Desculpa pelo tempo, que eu furei um pouco a agenda de horário alocada, mas obrigado de novo. E não sei, a gente vai... Tem dúvida do seu lado? Caso sim, estou super disposto a responder algumas dúvidas do seu lado. Oi, Stefan, obrigado. Realmente o assunto é bastante interessante, né? E sim, tem muitas dúvidas. Realmente a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu quero te passar 2 perguntas que eu acho que são um pouco que uma dúvida geral do pessoal, né? E que eu acho que são importantes aí de talvez ficarem um pouco mais claras. Uma aqui, o Thiago pergunta o seguinte, né? Que quando você fala que acredita que o futuro está aí no blockchain, né? Mas ele pergunta o seguinte: na tua visão, de quantos anos ou meses, enfim, de quanto tempo a gente está falando para isso estar em operação, pensando aqui no mercado brasileiro, né? Isso já está em operação? Isso rapidamente pode entrar em operação? Como é que funciona isso? Como com toda tecnologia, não é sempre uma transição de 0 a 100% em um ano. Não é assim, né? É algo que vai acontecer gradualmente, né? E provavelmente vai ser por caso de uso, né? Ou seja, todos os 23 que eu apresentei não vão entrar no mesmo momento, né? A minha aposta é que eu estou apostando porque nós estamos ativamente investindo dinheiro e tempo nisso, é que o rastreamento de cargas provavelmente seria o primeiro caso de uso, né, da blockchain no Brasil, né? Ou seja, o embarcador colocando as informações da nota fiscal, a transportadora colocando as informações de transporte, e o destinatário colocando o comprovante de entrega. Isso ali é algo que é relativamente fácil a fazer, né? Que várias empresas já fazem. Agora é migrar, né, da sistema antigo para um sistema mais moderno. E nós, agora falando do tempo, né, eu acho que vai ser algo que nos próximos 0 a 2 anos a gente vai ver uma transição para um modelo desse, tá? E gradual por nicho. Eu acho que no e-commerce vai ser
o e-commerce vai ser o primeiro mercado para adotar essa tecnologia. Por quê? É um mercado que é muito carente de novas tecnologias, né? É muito aberto também, né, de investimento em novas tecnologias. E B, é um mercado que precisa de uma grande velocidade da informação, né? Na indústria, na distribuição, se você recebe depois de 72 horas, se você recebe depois de 72 horas que a carga foi entregue, está tudo bem, funciona. No e-commerce, os novos padrões do mercado é 1 hora. Ou seja, o destinatário, o consumidor final, ele quer saber, depois de 1 hora da entrega, que foi entregue. Né? Ou seja, isso é uma grande mudança de paradigma, né? E sistemas tradicionais não conseguem atender esse novo paradigma. E aí o blockchain consegue entrar, atender essa necessidade e depois vai crescendo, né? Em outros casos de uso, outros nichos, outros mercados. Ok. Stefan, uma outra pergunta aí rapidinho. O Luigi pergunta aqui da questão da confidencialidade, né? Como é que você vê a participação das empresas, né, envolvidas no supply chain, tendo em vista essa questão de confidencialidade e sigilo dos dados, né? Como é que as empresas enxergam isso atualmente? Qual é a experiência de vocês em relação a isso? Claro, isso é uma pergunta muito relevante, boa. O blockchain, acho que eu mostrei em um dos slides, 100% das informações são criptografadas. Agora estou um pouco faltando a palavra em português, né? Mas são seguras porque é feito é aplicada uma criptografia muito forte, né, para manter o sigilo dessa informação, né? Ou seja, realmente a informação é compartilhada entre todos os participantes da rede. Porém, é criptografado, ou seja, nem todo mundo consegue acessar essa informação. É compartilhado para manter segurança, né, da informação. Ou seja, é compartilhado para poder provar e controlar que ninguém consegue manipular os dados. Né? Mas depois, quem consegue acessar os dados só são as empresas.